Bom, então agora é uma satisfação muito grande convidar o nosso último palestrante da noite de hoje, né? O professor Eduardo Cadori. O professor Eduardo Cadori além de um grande amigo, é uma referência, né? É uma daquelas tantas pessoas que a gente conhece e tem orgulho de conhecer assim de maneira mais próxima. E o Cadori faz um trabalho brilhante na parte de produção de conhecimento na área de prescrição de exercício de força para idosos, e ele vai compartilhar conosco alguns dos seus trabalhos aí. E, Cadori, eu vou deixar de falar, porque a gente tem muito que aprender contigo, e estou ansioso para te encontrar logo mais ali na sessão de perguntas e respostas. Seja bem-vindo, Cadori. Obrigado. Compartilhar minha tela aqui. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da Gatorade para participar desse evento, agradecer o Orlando, agradecer toda a atenção, toda a gentileza da Fernanda nos dias que antecederam o evento, e dizer que para mim é um prazer participar de um evento com o Stu e com o Irineu, que são duas grandes referências nas áreas que trabalham, né? E o Irineu é um grande amigo, eu tenho mais contato, estou tendo a oportunidade de reencontrar ele, né? A gente, algum tempo atrás, passamos um fim de semana acadêmico aí, mas muito divertido lá no Rio de Janeiro. E, bom, eu acho que é muito pertinente falar depois do Irineu, porque alguns conceitos que eu vou abordar na minha apresentação se utilizam, né, daquele conteúdo que o Irineu, de forma brilhante, acabou de nos expor. Então, vou falar sobre treino de força e potência idosos, com especial foco na capacidade funcional. Então, o outline da minha apresentação, vou falar um pouquinho sobre capacidade funcional e mortalidade, potência e capacidade funcional em idosos, volume de treino de potência quando combinado a um treinamento de alta intensidade, treinamento aeróbico de alta intensidade nos idosos, e treino de potência em idosos frágeis e hospitalizados. Bom, para falar um pouco sobre a relação entre capacidade funcional e mortalidade, eu gostaria de trazer um estudo do Land e colaboradores em 2010, que avaliou pessoas idosas com mais com 80 anos ou mais, né? E o que esses caras observaram um follow-up seguindo esses sujeitos após fazer uma avaliação funcional neles? Que aqueles sujeitos que não tinham nenhuma comorbidade e aqueles que tinham duas ou mais comorbidades, entre aqueles sujeitos com essas características que não tinham incapacidade funcional, esses caras sobreviviam mais do que aqueles que tinham duas ou mais comorbidades ou não tinham nenhuma comorbidade. Ou seja, o que determina quem vai viver ou morrer entre os idosos longevos não é a presença ou não de doenças crônicas, e sim a capacidade funcional. Esse é o principal sinal vital em idosos, principalmente aqueles longevos. Bom, e qual é que é a receita para prevenir o declínio funcional, para aumentar a capacidade funcional de idosos? Bom, isso é bastante óbvio, é o exercício físico, né? Então não existe qualquer fármaco, reposição hormonal que tenha um efeito sequer parecido com o benefício que o exercício físico pode promover na capacidade funcional dos idosos. E falando em exercício, eu vou falar um pouco sobre a relação do exercício, do treino de potência e a capacidade funcional nessa população. Antes disso, tem dois estudos aqui que eu trago para mostrar o quanto a potência é importante na capacidade funcional de idosos. O primeiro deles, avaliando homens e mulheres com mais de 85 anos, o Hunter e colaboradores, já em 97, demonstraram a existência de pontos de cortes da potência, nesse caso, de membros inferiores relativa à massa corporal, a relação desses pontos de corte com velocidade de marcha. Então, mostrando que indivíduos com 4 watts por quilograma, com produção de potência de 4 watts por quilograma, tinham velocidades de marcha lentas, ao passo que indivíduos com 9,5 watts por quilograma de velocidade de marcha possuíam velocidades de marcha acima de 2 metros por segundo. Já em outro estudo, um pouquinho mais recente, do Hicks colaboradores de 2012, mostraram que já um ponto de corte da potência, nesse caso não normalizada, mulheres idosas, certo, que produziam abaixo de 64 watts de potência nos membros inferiores, tinham 3 vezes mais chances de desenvolver problemas de mobilidade nos 3 anos
subsequentes a essa avaliação de potência. Bom, mas e por que eu estou chamando tanto atenção para a velocidade de marcha? Porque tem um estudo brilhante da Stephanie Studenski e colaboradores publicado no JAMA em 2011 que mostra que a velocidade de marcha é possivelmente o parâmetro de capacidade funcional que mais prediz a chance de sobrevivência, tanto em idosos homens quanto em idosos mulheres, né? Como a gente pode observar nas duas figuras, então, que as maiores taxas de sobrevivência estão entre aqueles idosos que possuem melhor velocidade de marcha ao longo do envelhecimento. Nesse estudo aqui, que faz parte da tese de doutorado do professor Regis Radaelli, nós investigamos diferentes volumes de treino de potência em mulheres idosas, né? Já agora entrando um pouco mais no treinamento. Então, se vocês observarem as cargas que nós utilizamos ao longo de uma periodização de 12 semanas, vocês vão observar que elas são as cargas às quais o professor Irineu Durco se referia, que são as cargas moderadas. Então, essas mulheres iniciaram o treinamento ali na primeira à quarta semana, trabalhando com volume muito baixo, né? Uma série de 12 repetições, a 30% da carga máxima, certo? Progredindo para uma série de 10 a 45% da carga máxima, e depois, nas últimas 4 semanas, uma série de 8 a 60% da carga máxima. E por que tão subestimadas as repetições? Porque durante o treino de potência é primordial nós evitarmos a queda de velocidade, certo? Então, para que a potência produzida seja ótima, o estímulo seja ótimo ao longo de toda a série. Se vocês pegarem 12 repetições com 30% de um RM, é uma carga muito subestimada em relação ao máximo que se pode realizar. Só que quando tu faz isso, quando executa uma série dessas na máxima velocidade, isso muda um pouco. Ainda assim, é necessário manter essas repetições bastante subestimadas de maneira a manter a velocidade de movimento alta ao longo de toda a série. E então foram comparados essa periodização com a mesma periodização, só que com 3 séries, né, para os exercícios de membros inferiores. Então, baixo e alto volume do treino de potência. O que foi observado? Que o desempenho no Time Up and Go melhorou do ponto de vista da estatística inferencial igual em ambos os grupos, assim como o desempenho no teste de subir escada, certo? Então a gente pode observar que houve alguma diferença nos tamanhos de efeito, mas que ambos os grupos melhoraram. Então esse trabalho ele dá ênfase como a dose mínima ela é muito mínima para que se obtenha melhoras funcionais em indivíduos idosos. Então tanto uma quanto 3 séries, utilizando cargas moderadas e alta velocidade de execução, promoveram esses benefícios. Se a gente olhar o mapa da função neuromuscular que foi medido nesse estudo, então a gente tem força máxima dinâmica isométrica, taxa de produção de torque, né, que é uma variável que expressa a força explosiva em 50 e 200 milissegundos, impulso contrátil, a taxa de produção de torque normalizada, a potência pico, a velocidade na potência pico, a força na potência pico e o tempo para atingir a potência pico. Essas variáveis melhoraram de forma semelhante em ambos os grupos, ou seja, um alto volume de treino de potência, não dá para chamar de alto volume, mas um volume equivalente a 3 séries para os membros superiores, ele não é necessário, pelo menos nos 3 meses iniciais, para essa população. Então esse estudo já mostra bem o potencial benefício de um treino de potência em indivíduos idosos. Mais recentemente, nós publicamos esse trabalho comparando as adaptações ao treino de força tradicional e ao treino de potência quando combinados a um treinamento aeróbio intervalado de alta intensidade com volume de treino bem baixo. Então aqui a gente pode observar ambas as periodizações do treino de força tradicional e do treino de potência. Então mais à esquerda na tabela a gente pode notar que o treino de força tradicional ele iniciou com carga de 65% de um RM, progredindo até 80% de um RM, certo? Enquanto o treino de potência ele iniciou com 40%, progredindo até 60% de um RM ao longo de 16 semanas, que foi o período de intervenção nesse estudo. Então, um volume total maior no treino de força tradicional. O treino de potência treinava com menos cargas, um volume total menor, mas alta velocidade de execução na fase concêntrica. A fase excêntrica ela era realizada, então, de forma controlada. E ambos os tipos de treinamento executaram, então, um HIIT, iniciando com 3 tiros de 4 minutos por 2 de intervalo, 75% a 80% da frequência correspondente ao VO2 pico, progredindo até 4 tiros de 4 minutos por 2 de intervalo, 85% a 90% da frequência correspondente ao VO2 pico. Bom, os resultados, nós observamos que independentemente do treinamento,
A força máxima melhorou no exercício de leg press e extensão de joelhos em 8 e 16 semanas e de forma muito equivalente em ambos os grupos, mostrando o potencial da utilização, de novo, né, como já falava o Irineu, do treino com cargas moderadas em alta velocidade de execução para melhora da performance, nesse caso, em indivíduos homens idosos, certo? Então, parece que a alta velocidade de execução tu promove um recrutamento de unidades motoras de alto limiar de excitação responsáveis por maiores ganhos de força, da mesma forma que tu o faz quando tu utiliza altas cargas. Ambos os grupos também melhoraram a tensão específica, né, a força máxima normalizada pela espessura muscular ao quadrado, como a gente pode observar no gráfico abaixo à esquerda. Só que quando a gente vai para os gráficos da direita, a gente observa ali a taxa de produção de força em 50 milissegundos, em 100 milissegundos e de 100 a 200 milissegundos. Na estatística inferencial, nós não observamos uma interação tempo-grupo, mas quando a gente observa o comportamento das curvas e o tamanho do efeito, eu convido vocês a lerem o artigo para observarem a diferença nos tamanhos de efeito, a gente observa que o grupo de força tradicional, representado pela linha de baixo, nos 3 gráficos, ele teve uma sensível modificação em 8 semanas que se manteve estável em 16 semanas. Já o treino de potência, ele melhorou nas 3 variáveis, tanto em 8 quanto em 16 semanas. Então a gente pode ver que o comportamento foi bastante diferente, né, com uma vantagem, né, de efeito clínico no grupo que treinou potência. Nas outras variáveis, que foi potência no salto contra movimento, potência absoluta e relativa, não observamos diferenças entre os grupos, possivelmente porque nesse caso essa variável ela não foi muito específica em relação às formas de treinamento que ocorreram em equipamentos usuais de musculação. O VO2 pico absoluto e relativo melhorou da mesma forma em ambos os grupos e a hipertrofia muscular medida por ultrassom no reto femoral, vasto lateral e vasto medial, ela foi obtida em ambos os grupos sem diferenças, mostrando de novo que a intensidade do treino de força ela não precisa necessariamente ser manipulada através da carga, ela pode ser manipulada nessa população através da velocidade de movimento, que mostrando como um estímulo promissor também para o aumento de massa muscular. Bom, mas eu vou sair um pouco dos idosos independentes e vou para os idosos em declínio funcional. Em 2014, nós publicamos esse estudo, de certa forma, pela forma de treino que nós aplicamos pioneiro, em idosos nonagenários diagnosticados com síndrome de fragilidade institucionalizados, onde nós combinamos um treino de força, um treino de potência, com um treino de equilíbrio, com retreinamento de marcha, ou seja, um treino multicomponente, onde o treino de força consistia em 2 a 3 séries de 8 a 10 repetições, utilizando as cargas moderadas, 40 a 60% de um RM com a carga, com a fase concêntrica da forma mais explosiva possível, somente 3 exercícios de musculação, leg press, extensão de joelhos e o supino, além de um exercício de sentar e levantar da forma mais explosiva possível. Aqui a gente tem um resumo dos resultados, então se a gente observar as colunas da esquerda, a gente tem a hipertrofia muscular medida através de tomografia computadorizada na porção com menor infiltração muscular. Certo? A gente mediu a hipertrofia, a área de secção transversa total, também observamos aumento, mas curiosamente não observamos aumento na área com maior infiltração de gordura muscular. Então aqui a gente mostra que o grupo controle teve uma tendência de pior, ao passo que em 3 meses de intervenção com o treino de potência, os idosos frágeis nonagenários tiveram hipertrofia nessa porção com menor infiltração, com maior qualidade muscular. E aí a gente tem 2 hipóteses. Uma delas é que a porção com maior infiltração de gordura, ela pode não ser tão ativada durante o exercício, ou mesmo ela pode ser ativada mais, mas em função da maior infiltração de gordura, mecanismos inibitórios moleculares podem explicar esse não aumento na porção de maior infiltração de gordura, de menor
qualidade muscular? Bom, na força de preensão manual, que é um forte preditor de sobrevivência em indivíduos idosos, a gente observa que o grupo controle reduziu essa força de preensão manual ao longo de 12 semanas, ao passo que o grupo intervenção melhorou. Na força de extensores de joelho, nós observamos o mesmo comportamento, e aí nas colunas, a gente pode observar no gráfico, nas colunas à direita, então redução no grupo controle, e isso é curioso porque é explicável pela condição clínica desses pacientes. Se vocês avaliarem indivíduos idosos de 65 anos, 70 anos, em 3 meses eles não mudam a força, mesmo quando sedentários. Idosos frágeis é lomba abaixo mesmo, eles tendem a perder muito rápido. Já o grupo intervenção melhorou, e acima os valores de potência a 30% e 60% de URM, somente no grupo intervenção a gente observa que eles mantêm a plasticidade neuromuscular, que eles mantêm a sua capacidade de melhorar os seus valores de potência em cargas mais leves e mais pesadas. Bom, também nesse estudo tivemos variáveis funcionais, a gente pode observar uma redução no grupo controle no desempenho do teste Time Up and Go e uma melhora no grupo intervenção. E também no teste sentar e levantar em 30 segundos, o grupo controle piorando e o grupo intervenção melhorando muito. Mas uma variável muito importante, aliás, 2 que eu quero mostrar nessa tabela, o Time Up and Go com tarefa verbal, né, um marcador da função cognitiva também melhorou no grupo intervenção, certo? Aliás, com tarefa aritmética, ao passo que a variável talvez mais importante aqui entre essas da tabela, a incidência de quedas, que no último mês da intervenção ela zerou nos indivíduos que treinaram, ao passo que se manteve a média de queda entre os sujeitos dos indivíduos do grupo controle, certo? Bom, em um outro estudo publicado nesse mesmo ano, nós somos um pouquinho mais além em relação à condição clínica dos pacientes treinados. Realizamos uma intervenção de 8 semanas em indivíduos octogenários, com média de idade de 88 anos, com síndrome de fragilidade, demência após um longo período de restrição física, que não fomos nós que aplicamos, que era uma característica da clínica, da residência de longa permanência que esses indivíduos estavam vivendo. Então nós treinamos primeiramente com 4 semanas com treino de equilíbrio, aumento da marcha habitual, terapia ocupacional, e depois entramos com 4 semanas onde foi agregado um treino de força e potência, somente no leg press e no exercício de sentar e levantar, 2 a 3 séries de 8 a 10 repetições, 30% a 50% de um RM no exercício de leg press, com a fase concêntrica de forma mais explosiva, que vocês podem imaginar que foi um desafio, principalmente pela característica cognitiva desses pacientes com demência. Bom, aqui a gente tem um resumo dos resultados. Então, no teste Time Up and Go a gente pode observar uma melhora, representada pela linha de baixo do gráfico da esquerda, após 8 semanas. Essa melhora ocorreu especialmente quando foi inserido o treino de potência, e após o destreino em 12 e 24 semanas, a gente observa então que essa linha começa a aumentar, e como eu vinha falando, são os pacientes e sua condição clínica com declínio funcional muito severo. Eles pioram muito quando se tornam inativos. Infelizmente a gente teve que interromper por uma questão logística essa intervenção. Já na velocidade de marcha a gente observa um aumento em 8 semanas e depois uma piora em 12 de destreino e uma piora ainda maior após 24 semanas. A mesma característica nas 3 variáveis de força desse estudo: força de preensão manual, de extensão dos joelhos, de flexão do quadril, uma melhora após 8 semanas, também uma melhora especialmente após a inserção do treino de potência, e a partir daí com o destreino uma piora muito grande. Então, só como curiosidade, para que vocês tenham uma ideia da condição clínica desses pacientes, após 24 semanas, 6 pacientes dos 18 inseridos na intervenção, nós não tivemos grupo controle por uma questão até ética, de oferecer atividade física a todos os pacientes, pela sua condição clínica muito deteriorada. 6 pacientes após 24 semanas de destreino faleceram, ou seja, 1/3 da amostra. Bom, agora eu vou falar um pouco do exercício físico durante uma situação de hospitalização aguda. Como vocês sabem, apenas poucos dias de hospitalização eles resultam em efeitos nefastos na saúde do idoso, especialmente aquele idoso que já tem algum declínio funcional. Então tu tem uma perda acelerada de força, de massa muscular, de capacidade aeróbica, de densidade óssea, provocando então descondicionamento físico, perda de redução da ventilação, da continência sensorial, uma série de mudanças
todas conduzidas por um maior risco de quedas, maior risco de fraturas, todas convergendo para um mesmo destino, que é a rehospitalização, que é a institucionalização, que é um risco de morte. Bom, isso por quê? Porque durante a hospitalização, as pessoas passam grande parte do tempo inativas, ou seja, sentadas ou deitadas, enquanto uma parte muito pequena do tempo ativas, em pé ou caminhando. Em idosos mais jovens, apenas 10 dias de hospitalização já resulta em perdas acima de 10% na força, no consumo máximo de oxigênio, na potência, certo? Na capacidade funcional. Então vocês podem imaginar isso em idosos acima de 75 anos. Bom, recentemente eu tive a oportunidade de participar de um grande ensaio clínico que resultou em diversas publicações, onde nós randomizamos 185 pacientes num grupo controle que recebiam durante uma hospitalização aguda, ocasionada por um problema como uma gripe, uma infecção urinária, uma queda, certo? Então, 185 pacientes foram alocados num grupo controle que recebeu o tratamento usual, incluindo a reabilitação quando necessário, outros 185 em um grupo que recebia treinamento de força no hospital, certo? Esse treinamento, então, iniciava, no primeiro dia era feito o teste de um RM, mais uma série a 50% da força máxima, e depois, nos dias subsequentes, 2 séries a 30% de um RM, 3 séries a 40%, 3 séries a 50%, 3 séries de 8% a 60%, e se o paciente não fosse ter alta no dia seguinte, ele recebia mais um dia, um 6º dia de treinamento, certo? Então, os pacientes incluídos foram aqueles que ficavam pelo menos 6 dias hospitalizados. No contraturno, eles eram orientados, embora não cobrados, a realizar de novo treino com caneleiras, ainda com carga leve, acompanhados de seus familiares ou cuidadores. Então, vejam vocês como a relação entre treino e descanso, ela muda. Por que ela muda? Por aquilo que eu acabei de mostrar. Se esses caras não estão se exercitando, eles estão acamados. E isso, como eu comentei, é nefasto para a saúde deles. Então, muitos pacientes são hospitalizados e saem com um declínio funcional muito maior. Alguns entram caminhando ou com andador e saem de cadeira de rodas e não voltam a caminhar. Eles entram no limiar de dependência e saem dependentes e não voltam a se tornar independentes, certo? Então, por isso é tão importante treinar todos os dias esses pacientes. Bom, o que foram observados? Nesse estudo a gente mostra aqui, como vocês podem observar no gráfico de cima, a força máxima isométrica nos exercícios de extensão de joelhos e flexão do quadril, uma melhora muito importante no grupo intervenção, uma tendência de piora no grupo controle. Já na força dinâmica, no leg press, supino e extensão de joelhos, a gente pode observar nenhuma modificação no grupo controle, mas uma melhora bem importante no grupo intervenção. Então vejam vocês que fantásticos, idosos, né, nessa condição, irem ao hospital e saírem, eles não foram para uma academia, não foram para um centro fitness, eles foram hospitalizados e saem mais fortes do que entraram. Isso realmente é um resultado muito importante. Em relação aos valores de potência, a gente pode observar os incrementos relativos a 30, 45, 60, 75% de um RM e com um RM, né, um aumento em todos as cargas de um RM na produção de potência, né, e abaixo, nos gráficos de baixo, a gente pode observar a curva potência absoluta em diferentes cargas de um RM, nenhuma modificação no grupo controle, no grupo intervenção uma melhora em todas as cargas, certo? Em relação aos dados funcionais, né, de capacidade funcional, nesse estudo aqui também publicado recentemente, a gente observa dados de variabilidade individual entre as pessoas. A gente pode observar à direita, nos gráficos da direita, o grupo intervenção, na bateria SPPB, né, que consiste em um teste de equilíbrio, outro de marcha e outro de sentar e levantar, 85% dos pacientes do grupo intervenção melhoraram, 8,7% não modificaram, isso já é um bom resultado, 6% apenas foram responsivos adversos, certo? Pioraram a sua condição. Já no grupo controle, no gráfico da esquerda, apenas 37,9% melhoraram. 28% não modificaram, mas 33% pioraram. Nos gráficos abaixo, na velocidade de marcha, no grupo intervenção, 51% melhoraram, 47% não modificaram, ao passo que apenas 1,6% pioraram. No grupo controle, 18% apenas melhoraram, 67% não modificaram e 15%, ou seja, quase 15 vezes mais,
desculpa, 14%, 14 vezes mais pacientes pioraram a sua condição na velocidade de marcha, que a gente já comentou que é um preditor de sobrevivência em indivíduos idosos, certo? Aqui no teste de preensão manual, 62% do grupo intervenção melhorou, 26% não modificou, 11% piorou, certo? Ao passo que no grupo controle, 42% da amostra piorou a força de preensão manual, outro preditor de mortalidade, apenas 20% melhoraram. No Mini-Mental, no exame de exame mental dos indivíduos, 40% do grupo intervenção melhorou, 57% não piorou, e a confusão mental, a piora no estado cognitivo, ela é uma característica da hospitalização também, apenas 1,4% pioraram no grupo intervenção. No grupo controle, aproximadamente 10% dos indivíduos alocados no grupo controle pioraram e apenas 13%, 3,8% melhoraram a função cognitiva. Bom, por falar nos efeitos cognitivos, vejam vocês, marcha com tarefa verbal, ou seja, os indivíduos falando o nome de animais. Se repararmos no gráfico da esquerda, e eu peço que vocês olhem o gráfico da esquerda, que é o que mais interessa nesse slide, entre aqueles que melhoraram e melhoraram um pouco no grupo intervenção, a gente alcança então 85% da amostra, certo? E entre aqueles que pioraram ou pioraram um pouco, metade da amostra no grupo controle, certo? Na marcha com tarefa aritmética, então, entre aqueles que melhoraram e melhoraram um pouco, certo? Ou não modificaram, a gente tem praticamente 100% da amostra no grupo intervenção. No teste de marcha com tarefa aritmética, que é contar regressivamente de 100 enquanto caminha, a gente vê, então, que entre aqueles que pioraram um pouco e pioraram, são quase metade dos indivíduos, certo? Então, para que a gente vê que os benefícios do treino de força em idosos hospitalizados, eles vão além da capacidade funcional, eles vão além da força e da potência, eles atingem a função cognitiva, certo? Bom, então, a mensagem da minha apresentação, a mensagem final, é que o treino de força e potência, ele deve ser realizado, ele deve ser aplicado mesmo em idosos frágeis, com deterioração cognitiva e hospitalizados, para evitar o declínio funcional severo. Gostaria mais uma vez de agradecer a Gatorade, a Orlando, a Fernanda, a toda a equipe pelo convite, dizer que foi um prazer assistir e participar com o Irineu e com o Stu, e agradecer aos órgãos de fomento, ao meu grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa em treinamento de força, no laboratório de pesquisa do exercício da URGS, e também a colaboração que eu já tenho de longa data, quase 10 anos, com a Universidade Pública de Navarra, que é a minha segunda casa. Obrigado pela atenção, gente, aí está o meu e-mail. Caso alguém não consiga ter a sua pergunta respondida hoje, por favor, vai ser um prazer respondê-las.